você vai aprender como fazer essa casa de passarinho para decorar aí sua casa, seu jardim. Eu usei garrafas de álcool. Eu trouxe essas duas para vocês verem a diferença. As duas têm 1 litro, só que olha o fundo delas. Tá vendo que uma é maior que a outra? Então, quando você for escolher a garrafa, você tem que ver se você quer uma casa maior ou não. E o corpo dela, olha, uma é meio corrugada e a outra é lisa. Então, escolhendo a sua garrafa, eu fiz um círculo no papel, me guiei por essas linhas assim, olha, das laterais, para fazer o círculo entre essas linhas, para achar como se fosse a parte da frente, né? E usei esse marcador permanente para poder traçar ali o contorno do círculo. Aí é muito pessoal, vai depender do tamanho que você quer, né? Que a frente da casinha tenha de entrada. Aí a minha ficou assim. E eu furei a tampa e esse círculo com esse ferro de solda. Com o ferro de solda é muito mais fácil porque ele é bem quente, então você só fura e vai arrastando o ferro para onde você quer. Você pode fazer assim como eu estou fazendo nesse começo, com um movimento só de arrastar, né? Um movimento único, de um sentido só. E você pode também fazer agora assim como eu estou fazendo aqui no movimento de como se eu estivesse serrando. Também dá certo. Se você não tiver o ferro de solda, você pode tentar esquentar um prego e passar. Não sei se dá certo, mas pode ser uma opção. E para ajustar as bordas, eu usei uma lixa de unha para dar um leve acabamento ali. Não precisa se preocupar muito com essa parte, só para já dar um começo melhorzinho. E eu usei o primer. Pintei por dentro e por fora. O primer é para fazer a tinta fixar melhor no plástico. Se você pintar direto com a tinta, pode ser que descasque. Então é melhor usar o primer. E aí depois eu vim com uma outra tinta acrílica, num tom assim verde água, né? Pintei por dentro. E na parte de fora eu escolhi uma outra cor para ficar bem legal assim. Por dentro uma cor, por fora outra. E por fora eu pintei com essa tinta aí que lembra talvez um vinho e também um marrom, né? Pintei o fundo e toda ela por fora, me guiando ali pela marcação de cima, que é onde vai entrar o telhado. Então passei um pouquinho dessa marcação. Na tampa eu coloquei um arame torcido para poder pendurar onde eu quisesse. Tem que ser um arame bem rígido, né? Para aguentar o peso. E eu preenchi o fundo e a parte de cima com cola quente. Só tem que tomar cuidado para não colocar cola na parte da rosca por dentro, né? Senão a garrafa não vai fechar. Eu usei um pouco de tinta de tecido para tingir um pouco de massa de biscuit, porque eu queria que ficasse num tom meio palha. E eu não tinha a massa nesse tom, então preferi tingir. E passei a cola ali por cima para poder colar ela. A cola que eu estou usando é essas colas extra forte, mas pode ser também cola branca de escola. Se a sua massa tiver mais molinha, né, vai ser bem mais fácil de colar. E aí eu fui colocando por cima e arrastando a massa para baixo, tentando deixar ela o mais certinho possível, né? E me guiando ali por aquela linha que eu mostrei, da onde eu pintei, para não passar muito dali e ficar mais ou menos certo. Olha, então ficou assim, me guiando pela linha. Eu enchi um copinho com água para poder alisar um pouco essa massa. O objetivo aí não é deixar ela muito lisa, assim, completamente lisa, porque eu vou fazer texturas por cima. Mas eu queria deixar pelo menos ela um pouco mais nivelada. Então é só você ir passando o dedo na água e arrastando por cima da massa que ela vai ficar lisinha. Na medida do possível, né? Assim, não precisa alisar tanto. Aí eu peguei uma esteca e fui riscando a massa para fazer esse tipo de textura. Que, como eu falei, eu queria que parecesse mais uma coisa assim meio palha. Então é só você ir riscando na massa úmida ainda, tá? E aí quando você vai riscando, a ponta da esteca fica com restinho de massa. Então é interessante que você, sempre que vê que tá ficando com esse resto de massa, você tira num pano, num papel. Eu tirei no dedo mesmo, para não trazer essa massa pro restante e não ficar uma coisa meio acumulada, sabe? Ficar uma massa ali sobrando acumulada. Então você sempre que vê esse restinho, você vai e tira. Se você não tiver uma esteca, pode usar um palito de churrasco, um palito de dente, ou então deixar sem marcação mesmo.
Daí eu peguei uma flor artificial e soltei ela do cabinho, porque ali o que me interessava era apenas a parte das pétalas. Só que essa flor, ela é assim, duas partes juntas, que são seguradas pelo cabinho. E como eu tirei, elas iriam ficar soltas. Por isso eu passei um pouquinho de cola quente entre elas e apertei ali para unir uma na outra e elas ficarem juntinhas. Se a flor que você estiver usando não for assim, se ela for uma parte única, melhor ainda, você não vai precisar fazer essa parte. Daí eu medi aonde eu queria que ficasse e passei cola com ela ali mesmo para não sair da posição. Aí o interessante é você cobrir um pouco do círculo para dentro, né? Porque aí ele vai esconder essa rebarba que eu já lixei, mas que eu queria que ficasse escondida mesmo. Então você cola um pouco para dentro, né, para tampar um pouco para fora. O miolo eu fiz com essa cartela de meia pérola, passei uma gotinha de cola e colei para dar um charmezinho, ficou muito fofo assim. Só que tava me incomodando essas partes que são tipo meio que para fora, sabe? Tava tomando muito espaço da frente da garrafa e eu não tava achando legal. Então eu só cortei esses pedacinhos da pétala que ficam para fora. E aí olha a diferença, embaixo onde eu cortei já tem mais garrafa aparecendo. E eu fui repetindo isso por todo o contorno, né, do círculo. E usei um pouquinho de musgo para colocar por dentro da garrafa, fazer ali o forro, né, do chão por dentro. Pode ser também palha, a palha artificial, né, esse musgo também é artificial. E na parte de cima eu usei essa cartelinha com joaninhas, colei algumas só na parte da frente mesmo, e aí vai estar finalizado esse primeiro modelo. Agora, o segundo modelo que eu preparei para vocês é numa garrafa sem nada escrito nela, né? O que eu fiz? Eu usei um pouco de acetona e solvente, né? Primeiro com acetona, depois com solvente, com uma esponja de aço, esfreguei e tirei tudinho. E esse que eu estou mostrando é um prato de Natal, ele é mais fundinho, que vai ser para fazer o telhado. Então, eu também cortei da mesma forma, com ferro de solda. Esse prato é mais grosso, então dessa forma eu acho que não dá para cortar com o prego quente, mas vale tentar para ver, né? E aí você tem que ver se ele não vai passar, olha, da garrafa. A garrafa tem que segurar ele e vai ficar dessa forma. E aí, o que eu fiz? Eu preparei a garrafa, né, com um primer, pintei ela, igual eu já mostrei. Colei ali o telhado, colei o arame na tampa, igual também eu mostrei no primeiro modelo. E ela ficou dessa forma, tá? Você vê que o telhado, dessa forma, ele fica passando do círculo da entrada da casinha, né? Então isso é legal até se você for colocar em lugar que possa cair respingo de chuva. Não vai cair dentro da casinha, que da outra forma cairia, porque o telhado é muito chapado nela, né? Depois que eu coloquei a massa e a massa secou por vários dias, em 5 dias pelo menos, eu passei um verniz geral para proteger, porque eu iria colocar ela em lugar de chuva, né, que poderia molhar. E aí ficou dessa forma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva e curta. E eu te vejo no próximo. Até lá!